E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, Alegria Triunfante. Quando você está passando por dificuldades e decepções e tempos difíceis na sua vida, como você reage? Qual a diferença no seu comportamento, seu temperamento, até mesmo nas suas expressões faciais, quando está enfrentando um momento difícil ou quando as coisas simplesmente estão indo bem? Qual a diferença? Você permite que os tempos difíceis o abatam? Você percebe que se torna menos amigável? Você percebe que tem dificuldades para tomar decisões? O que perturba você? Agora, você diz que confiou em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, e seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e você é uma pessoa feliz. Mas quando as coisas não acontecem do seu jeito, e você sofre decepções reais, feridas ou dor física, como você reage? Isso o derruba completamente? A sua disposição muda a ponto de as pessoas dizerem: o que aconteceu com você? Pensei que ele era um cristão. O que é tudo isso? Você é a mesma pessoa quando as coisas estão indo bem e quando as coisas estão indo mal? Quando você se sente decepcionado e tem vontade de desistir e ir embora? O que aconteceu com sua fé? O que aconteceu com seu relacionamento com Cristo? Esse relacionamento não muda. Talvez a forma como você o expressa mude um pouco, mas isso é porque, talvez, você nunca tenha distinguido entre felicidade e alegria. Qual a diferença? Mas quando Paulo escreveu o livro de Filipenses, apenas 4 capítulos, é interessante o que encontramos. Nestes 4 capítulos, várias e várias vezes, de fato, em média, um de cada 7 versículos, Paulo fala sobre alegria ou ele fala sobre regozijo. Então, quero que você abra sua Bíblia em Filipenses e quero que leiamos apenas esses primeiros versículos aqui, no capítulo 4, para começarmos. Ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo, e aqui ele menciona o nome de 2 pessoas, Evódia e Síntique, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, ele diz: peço também a ti, que as auxilies, pois trabalharam comigo no Evangelho juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Então ele continua falando sobre isso, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. O que é preciso para que você tenha alegria na sua vida? E quando eu penso em onde Paulo estava, tinha todos os motivos do mundo para estar miseravelmente infeliz. Numa prisão romana provavelmente fria, no inverno e muito quente no verão, sabendo que muito provavelmente seu futuro já estava determinado, que provavelmente perderia a vida. Mas de alguma forma, ele escreve nessas condições esta epístola jubilosa, que fala constantemente sobre a alegria e sobre o relacionamento com o Senhor, que não combina com onde se encontrava. Então, teríamos que nos fazer a pergunta: bem, agora, se eu estivesse naquela situação, como eu me sentiria? Estaria feliz ou teria alguma alegria em meu coração? Bem, eu estaria contente, eu falaria de tudo de bom que Deus havia feito, ou estaria me queixando? O apóstolo Paulo sabia como lidar com suas circunstâncias. E quando eu penso nisso, eu percebo que ele não apenas tinha alegria, ele tinha uma alegria triunfante. Alegria que supera as dificuldades, as provações e as decepções da vida. Então, enquanto pensamos nisso, vamos pensar em distinguir entre alegria e felicidade. Muita gente diria
Bem, eu só quero ser feliz na vida. Bem, a felicidade depende das circunstâncias. Felicidade depende talvez, do que você tem, talvez do que o possui, e de quem você é e de tudo mais. Mas alegria tem alguma coisa a ver com a pessoa interior. Eis a diferença. A minha felicidade depende das minhas circunstâncias. Minha alegria depende de um relacionamento. Esse relacionamento com Jesus Cristo pode me sustentar em qualquer dificuldade, adversidade e provação. A felicidade não pode. Existe uma forte diferença entre felicidade e o senso de alegria que o apóstolo Paulo tinha. E quando eu penso sobre isso, eu penso que a alegria é um sentimento divino. A felicidade é apenas um sentimento leve e mundano. Muitas coisas fazem as pessoas felizes ou infelizes. Mas quando você creu em Jesus Cristo como seu Salvador e o Espírito Santo selou você de uma vez por todas como filho de Deus, e você sabe que isso nunca pode mudar. Não faz nenhuma diferença o que nós enfrentamos, que vales percorremos. Bem lá no fundo existe um senso avassalador de alegria, contentamento, que nem conseguimos descrever. E quando Paulo escreveu esta epístola, ele teve a intenção de expressar a alegria do Senhor. Então, quando você pensa em paz em sua vida, alegria em sua vida, de onde você acha que elas vêm? E não é interessante que as pessoas podem passar por apenas um pouquinho de trauma, um pouco de dor no coração e ficam completamente desnorteadas. E existem pessoas que passam pelos momentos mais difíceis, mas existe um alicerce. Há um senso de fundamento, há algo que é imóvel do lado de dentro. E Paulo sabia exatamente o que era isso. Mas quero que você observe algo que está faltando nesta passagem da Escritura. Existe algo nesses 4 capítulos. Algo está faltando. Você pode pensar, Paulo esqueceu de algo? Não. Mas algo está faltando. O que está faltando? Nenhuma menção à sua tristeza por estar ali. Nenhuma reclamação sobre quão ruins eram as circunstâncias. E nenhuma queixa sobre aquele ambiente. A maioria de nós iria dizer alguma coisa como, eu não sei o que estou fazendo aqui. Queria que alguém me tirasse daqui. E Paulo está agradecendo a Deus que o próximo soldado romano que vem para ser seu parceiro por uma sessão, está agradecendo a Deus pela oportunidade de estar na prisão romana, fria ou quente, dependendo do tempo, e compartilhar o verdadeiro evangelho. Pense no que aqueles homens levaram consigo. Estavam perdidos, provavelmente não acreditavam em nada, mas depois de estarem com o apóstolo Paulo, ao fim de 3 ou 4 encontros, como não poderiam crer? Porque não havia uma explicação humana para Paulo escrever essa incrível epístola. Todos esses versículos falam sobre alegria e regozijo no Senhor. Porque ele sabia de algo, mas ouça com atenção. Ele sabia a mesma coisa que nós sabemos. E nós temos tudo isso por escrito. Paulo estava ouvindo Deus falar com ele. Nós temos tudo isso escrito. Então, sabemos o porquê e o quê? O que aconteceu antes e o que aconteceu depois. E de alguma forma, ele tinha essa inabalável sensação de alegria. E nesta epístola, em particular, ele escreveu muitas. Esta é que fala sobre alegria, confiança e certeza acima de todas as outras. Mas você não vê nenhuma reclamação. Em vez disso, uma explicação de seu incrível senso de alegria. Então, qual é a fonte disso? Aqui está o que é. A fonte da alegria dele era seu relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Não podia ser outra coisa. Agora veja isso. Você tem o mesmo privilégio que o apóstolo Paulo teve há 2000 anos atrás. Você tem o mesmo privilégio. Jesus, ele não mudou. E é o plano dele que onde quer que você e eu estejamos, ele quer estar no processo de estar em nós, que ele já faz pelo Espírito Santo, mas estar através de nós para outras pessoas. É o que Paulo estava fazendo. Ele estava compartilhando a si mesmo. E quando você pensa na alegria dele, era inabalável.
Ele seguia se regozijando no Senhor e louvando a Ele enquanto estava na prisão. Então vou te perguntar, quando as coisas ficam difíceis para você, você vai orar e fala com Deus sobre isso e diz a Ele que as coisas deveriam melhorar e reivindica a resposta às orações? Você já se alegrou no Senhor? Levou muito tempo, eu tenho que admitir, levou muito tempo para eu tirar isso das páginas, para o meu coração, para me alegrar no Senhor e agradecer a Ele. Quando as coisas não andam bem. Ouça, estes são os momentos em que nós mais crescemos. Estas são as situações e circunstâncias que nos fazem amadurecer. É aqui que vislumbramos do que se trata a vida cristã. A vida cristã não se trata de tudo ocorrer do nosso jeito, de as pessoas de serem gentis e legais conosco, de termos a certeza que temos tudo o que queremos, isso e aquilo. A vida cristã se trata do Senhor Deus ser o que precisamos, quando Ele é o único que pode suprir o que precisamos. E quando Ele disse, tendo por motivo toda a alegria, é exatamente o que queria dizer. Agora, o coral pode cantar tudo sobre isso. Fazem um trabalho fantástico cantando sobre a alegria de Jesus, o poder e todo o resto. E nós adoramos ouvir. Mas você pode dizer honestamente que você tem a alegria do Senhor em seu coração? Você diz, bem, eu estou feliz com as coisas. Não, isso não é a mesma coisa que alegria. Felicidade vem e vai. Alegria, que vem de Deus, se torna o alicerce da nossa vida. Cada santo dia, que não importa o que aconteça, ouça, esse alicerce não se move. Quero dizer para as pessoas que acham que estão salvos hoje e podem estar perdidos semana que vem, mês que vem, e isso é ensinado por alguns pastores e alguns deles ainda ensinam assim. Isso é puro erro. Como eu posso ter confiança e alegria em meu coração se eu pudesse perder minha salvação? Você diz, mas as pessoas pecam contra Deus? E você quer dizer que mesmo que pequem contra Deus, eles não perdem a salvação? Vou te fazer uma pergunta. Você pecou desde que foi salvo? Pecou. Você não perdeu sua salvação. Como você chama isso? G-R-A-C cedilha, graça. Essa é a graça de Deus maravilhosa para conosco. E então, quando você pensa sobre este tipo de alegria é um dom espiritual. O fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, certo? Amor, alegria, paz, benignidade e todo o resto. Este é o dom do Espírito Santo. Quando você foi salvo, o Espírito de Deus entrou em sua vida para selá-lo, habitar em você e fazer o quê? Eis o que ele começou a fazer. Ele começou a transbordar por meio de você quem ele é. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade e assim por diante, com os dons do Espírito. Veja isso, você tem a fonte do Espírito de Deus dentro de você, transbordando constantemente. O que quer que esteja enfrentando na vida, ele está lá. E nós falamos do Espírito Santo, mas pense nele como uma fonte, sempre fluindo. Agora, eis o que acontece quando você peca contra Deus. E o que acontece? Veja isso. Ele não deixa você, mas você não pode experimentar a alegria do Espírito Santo de Deus vivendo em pecado. Então, você tem a fonte no seu interior. Esse é o Espírito Santo. Então alguém diz, você está feliz? Muito mais do que isso. Está cheio do Espírito de Deus, vivendo dentro de você, agindo através de você todo dia. E com que frequência paramos só para agradecer? Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por viver em mim, viver através de mim e fazer o que prometeste fazer. Então, eis a palavra de Deus baseada na sua palavra, não no que eu sinto. Haverá sentimentos em sua vida que te farão pensar, Deus, tu deve estar a 1000 quilômetros. Não, Ele está onde Ele sempre esteve, vivendo dentro de você. Mas nós é que esquecemos, permitimos que sentimentos ofusquem, superem essa incrível realidade de Deus, vivendo dentro de você, vivendo através de você para expressar quem Ele. Veja isso. Ou seja, quando você olha para a Lua, por exemplo, você pode pensar em Deus como Criador da Lua e como ela é bonita e tudo mais. Ou o Sol, o que quer que seja, você pode olhar ao redor. Mas qual a coisa mais importante? Não é o que Deus criou, é quem Deus é. Quando você pensa sobre isso,
Deus ordenou e escolheu viver dentro de nós, para manifestar a si mesmo seu poder, sua alegria, amor, alegria, paz, bondade e assim por diante. E é isso que Deus quer que esteja dentro de cada um de nós. Agora, a única coisa que entope isso é o pecado. Incredulidade, por exemplo, ou desobediência a Deus, então, isso não acaba com isso, mas meio que entope. Você não pode viver em pecado e ter a alegria de Jesus. Não funciona. E de vez em quando eu encontro alguém que diz: bem, sim, eu sou cristão. Então, quanto mais conversamos e eu ouço sobre o que estão fazendo, com quem andam, eu penso: não. Você pode ter um pouquinho de felicidade indo e vindo, mas você não tem a alegria de Jesus, ou não estaria vivendo esse tipo de vida. Esse é quem ele é. Ele vive dentro de nós para fazer o quê? Para nos estabelecer, para nos tornar inabaláveis em tempos difíceis e de provação, para proteger nossa fé, para nos dar guia e liderança e responder nossas orações, mostrar o caminho certo. Deus Todo-Poderoso vive dentro de nós pelo seu Espírito. E assim, o Espírito de Deus nos capacita a passar por tudo e qualquer coisa triunfantemente. Não é que não terá lágrimas, não é que não estaremos no vale às vezes, não quer dizer que sempre faremos a coisa certa, mas Ele estará conosco. Então, quando dizemos o fruto do Espírito, que é o transbordar do Espírito Santo dentro de nós, não é somente amor, mas a alegria. E quando essa alegria está em seu coração, não importa o que esteja enfrentando, essa é a alegria do Senhor. Não a alegria das nossas habilidades, talentos e competências, mas a alegria do próprio Senhor Deus. E Paulo escreveu isso para encorajá-los, para ajudá-los a entender que não importa o que estivessem enfrentando, que essa alegria é realista, mesmo em tempos de sofrimento. Veja, aqui está a diferença entre alegria e felicidade. Felicidade é baseada em minhas condições, ou meus desejos, ou meu ambiente, ou em meus amigos, ou muitas coisas. Alegria é baseada em relacionamento. Então, se você vai anotar algo, anote isso. Felicidade é baseada em condições, sejam quais forem. Alegria é baseada em relacionamento. Minhas condições, situações e circunstâncias mudam. Mudam todos os dias. Meu relacionamento com ele nunca muda. É um relacionamento eterno, porque fomos selados com o Espírito Santo do Deus vivo. Então, nosso relacionamento com Deus não depende das nossas circunstâncias. Depende de um relacionamento íntimo e pessoal que começou em sua vida, quando você creu em Jesus Cristo como Salvador pessoal, mesmo quando era um menininho, menininha ou um adulto. De modo que não é a nossa condição, ou nossa situação, ou nossas circunstâncias, mas sim nosso relacionamento. Não esqueça isso. Seu relacionamento com Deus supera todas as coisas. Suas circunstâncias podem mudar e vão mudar, mas não seu relacionamento com Ele. E eu creio que Paulo estava agradecendo a Deus por isso e também agradecendo pelo privilégio de sofrer. E só porque passamos por dificuldades, dor, sofrimento e provação, vejam isso, não quer dizer que Deus tenha se movido 1 centímetro. Selados pelo Espírito Santo até o dia da redenção. E quando eu penso nisso, como podemos nos alegrar? Quando estamos sofrendo por causa de dor física e outras, várias razões. Podemos nos alegrar porque o temos, que atravessa conosco. Não caminhamos sozinhos. Ele diz: nunca te deixarei nem te desampararei. Uma segunda razão, ouça, ele está no controle de suas circunstâncias. Essa é uma questão crucial. Ele está no controle de suas circunstâncias, não importa quem pense que está. Ele está no controle de suas circunstâncias. Terceiro, Deus fará que esses momentos se tornem nosso bem, não importa o quê. Quando nós entendemos como é a verdadeira alegria, nós entendemos por quê. A dificuldade, a adversidade, a dor são temporárias. Então não há nada que possa nos separar do seu amor. E quando você pensa em tudo isso, espero que você esteja notando
E podemos agradecer pelo que está fazendo em nós. E eu quero ler uma passagem das Escrituras, em 1 Pedro. Este não é Paulo escrevendo, este é Pedro. Mas eu amo essa passagem, eu amo, porque Pedro também sofreu. Mas em 1 Pedro, começando no versículo 3, capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e ponto. Poderia ter parado ali, mas não parou. Para que pudéssemos obter uma herança que não pode perecer, não podemos perdê-la, imaculada e perfeita, e que não se pode murchar, reservada nos céus para vós, que, falando de nós, são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que palavra incrível! A quem, não havendo visto, há mais, no qual não, vendo agora, mas crendo nele, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É uma passagem incrível das Escrituras, com promessa após promessa após promessa. São todas promessas de Deus para nós, que podemos reivindicar. A prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Agora, muitos não concordariam com isso, veja isso. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Você tem alegria em seu coração? Não parece que tem. Não parece que tem. A alegria do Senhor Jesus Cristo não é só um sentimento, é uma extraordinária segurança e confiança transbordando dentro de nós pelo que nós somos, em Cristo Jesus. Agora, se você nunca creu em Jesus Cristo como Salvador, tudo que você ouviu apenas passou por você. E eu quero convidar você hoje a dizer: fiz uma bagunça na minha vida. E eu quero ser salvo, quero que Deus mude minha vida, quero poder reivindicar o que Paulo e Pedro falaram naqueles 2 livros da Bíblia. Eu quero que Deus me mude. Ele vai fazer isso? Sim, ele vai. Sim, ele vai. E eu quero encorajar você como um seguidor de Jesus. Note que eu não disse apenas um membro da igreja, mas seguidor de Jesus é o que afirma ser. Que você permita que a palavra de Deus, que ela cative você, o preencha, transborde em você, que não importa o que esteja atravessando, esses versículos e essas verdades absolutamente nunca mudam e eles são aplicáveis a cada uma pessoa, não importa qual a circunstância, se estiver disposto a crer neles. Amém? Pai, te agradecemos por não desistir de nós. Obrigado pelo apóstolo Paulo, sabendo em seu coração o que ele estava passando, mas o que ele não sabia, que mais de 2000 anos depois, nós teríamos aprendido tanto com o que ele sofreu tanto para descobrir quem tu és. E ao escrever para nos contar isso, te louvamos e bendizemos nesta manhã. E nos alegramos sobre sua bondade, amor, misericórdia, dor, sofrimento, angústia, mas com alegria, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Você já pensou sobre o que um retrato seu revelaria? Quando você olha no espelho, o que você vê? O que você acha que Deus vê quando olha para você?
Aqui está a diferença entre o que Deus vê e o que eu e você vemos. Nós nos vemos como um produto inacabado. Mas Ele vê além disso. Ele vê você pelo que você pode ser, pelo que você será. Ele vê muito mais do que você vê. Ainda estamos na tela, ainda fazemos parte da tapeçaria, estamos sendo moldados. O mestre pintor, ele sabe exatamente o que está lá. O que ele vê é uma pessoa de valor, uma pessoa de mérito e uma pessoa de grande promessa. Não subestime quem você é. Não deixe seu passado acorrentar você. Você não sabe qual é o seu potencial? Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você pode negar o fato de que você é uma obra de Deus? Uma obra-prima. Algo de significado notável. Não somos os primeiros a buscar uma vida com propósito. A Bíblia nos fala de muitos que seguiram um caminho específico, passo a passo, com coragem, com entrega, em busca de um propósito mais profundo, uma paixão mais forte e uma paz duradoura. Apresentamos o seu caminho rumo ao propósito, paixão e paz. Um devocional de 90 dias inspirado nos ensinamentos atemporais do Dr. Charles Stanley. Dê o próximo passo rumo à vida que Deus planejou para você. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações fiéis e suas ofertas.